E queria que a gente abrisse a nossa palavra no Evangelho de João, capítulo 11. Eu tenho que ser sincero, até sexta-feira eu estava com a pregação prontinha, tudo certinho, e aí mudou tudo. Então, vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 11. O capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Especialmente eu queria que a gente lesse o versículo 25 e 26, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém. Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, Pai. Te louvamos, Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Te entregamos, Pai, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, Pai, todos os nossos anseios, Pai, todas as nossas necessidades, Pai, todas as nossas preocupações, Pai, nós deixamos, Pai, diante do Senhor, Pai, que o Senhor possa realmente ministrar a cada um de nós, Pai, que apenas seja lembrado, Pai, aquilo que vem de Ti, Pai, tudo aquilo que vem de mim, Pai, possa ser esquecido, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que Teu amor, Pai, possa ser derramado, Pai, sobre cada um de nós, Pai, que a Tua graça, Pai, que a Tua vida, Pai, que possamos realmente fluir, Pai, com poder, Pai, com graça, Pai, com amor, Pai, e que realmente, Pai, a gente possa cada dia, Pai, acordar, Pai, com a expectativa, Pai, daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. E que sejamos sempre, Pai, andando, Pai, nos caminhos, Pai, que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, e declaramos aqui, Pai, todo o nosso amor, toda a nossa necessidade de Ti, Pai, toda a nossa dependência de Ti, Pai, porque sabemos que sem Cristo nada podemos fazer, Pai. Então nos entregamos, Pai, por completo, Pai, e clamamos, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos conduzir a cada dia, Senhor. É o que nós oramos no Teu santo nome, Jesus. Amém. Bom, o Evangelho de João, para quem já leu ali os 4 evangelhos, que eu imagino que todo mundo aqui, a gente vai numa mesma toada ali, né, em Mateus, Marcos e Lucas, e aí de repente vem João, né, que realmente é algo tremendo, né, que mostra um outro lado, uma outra face ali, né, da vida de Jesus. E claro que com os 4 evangelhos a gente consegue ter uma fotografia, uma figura, né, e um entendimento mais completo aí de quem é Jesus, né? É claro que o entendimento absoluto a gente vai ter na glória, no céu, mas tudo aquilo que a gente consegue entender aqui nos evangelhos, aqui a gente consegue ver. E se tem uma coisa que marca no Evangelho de Jesus, de João, perdão, é que demonstra toda a divindade de Jesus. A gente vê desde o começo, mostrando, né, e provando, e indo além de qualquer dúvida, que Jesus Cristo é Deus. Ele não é amigo de Deus, ele não é ajudante de Deus, ele é Filho de Deus. O Filho, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele é o Filho, essa pessoa da Trindade. E uma das coisas que marcam essa comprovação, essa forma de como é demonstrada tudo isso, é que em João existem 7 declarações de Jesus, na qual começa com a palavra eu sou. E a gente vai ver uma delas apenas hoje aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala também que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida, ele é também a videira, e em Apocalipse também tem outras declarações também, mas em João ele tem 7 declarações que fala
que começa com essa expressão, eu sou. E isso é algo extremamente importante, ainda mais se a gente conseguir nos transportar ali para a época que Jesus falou, no contexto que Jesus falou, para as pessoas que estavam escutando ali Jesus declarar isso, porque sem dúvida nenhuma, isso remete ali para Êxodos, capítulo 3, quando Moisés estava ali, sendo chamado ali por Deus, e ele fala, tem uma expressão muito famosa ali, claro que a gente não vai, mas Moisés ali no embate ali com Deus, e ele conversando, mas o que eles vão, para quem que eu falo que me enviou, e enfim, ali no versículo 13 e 14, diz o seguinte, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando Jesus ele usa essa expressão, eu sou, e ele fala, no caso aqui, a ressurreição e a vida, ele está deixando claro, que assim como Deus ali atrás, quando ele fala eu sou, ele está falando que ele é o imutável, o infinito, o eterno, que ele é além de toda a criação, porque ele vem antes e depois, Jesus, ele se coloca, e corretamente assim, no mesmo patamar de Deus Pai, porque ele é Deus. E os judeus, quando eles escutam isso, eles sabem exatamente aquilo que significa e a profundidade daquilo que essa expressão carrega. A gente pode pensar hoje, a gente usa, a gente fala muito, o eu sou, e claro, isso vai mostrando a nossa identidade, então, eu sou brasileiro, eu sou casado, eu sou cristão, eu sou pai. E quando Jesus também ele traz essa identidade, e o povo sabia exatamente aquilo que ele significava. Volta para João, segura aqui João 11, só para a gente ter uma ideia. Vamos voltar um pouquinho para João, capítulo 8, no finalzinho do capítulo. Ali, Jesus, ele também, para vocês terem uma ideia do que isso significa. Vamos ler do 53, diz o seguinte, és maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então aqui, quando ele fala também essa questão, essa expressão é tão forte, é tão carregada, que as pessoas tentaram matar Jesus, pegaram as pedras para apedrejá-lo, porque você atribuir para si uma divindade que não existe, é uma heresia, é algo profano, é algo que realmente os judeus iam contra. Então, essa declaração de Jesus é muito forte, e eu aconselho que você possa depois ver todas essas declarações ali no Evangelho de João, porque se Jesus, quando ele fala essa declaração, se ele vai ser também a fonte de tudo isso nas nossas vidas.
Então, quando ele fala, por exemplo, que ele é o pão da vida, que não é o que a gente vai ver aqui, ele vai ser o nosso alimento. Ele vai nos prover, não só do físico, mas também do espiritual. Ele vai nos suster, ele vai nos carregar, ele vai nos cuidar a cada dia. Então, tudo que ele fala, eu sou, eu sou, eu sou, a gente pode ter a certeza que isso é fonte, e isso vai fluir em nós, porque nós temos comunhão com Ele. O Espírito Santo habita em nós, Ele é um com o Pai. Então nós temos em nós essa possibilidade realmente de dar vazão, né, a tudo isso, e viver, experimentar e ter isso. Então, é algo tremendo, né, isso que ele faz. E o contexto que ele fala essa palavra, aí vamos entrar agora em João 11, que contexto? A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Então, no capítulo 11, o Evangelho de João, ele fala sobre isso, e para muitos aí, né, eu acho muito complicado falar isso, mas muitos entendem que foi o maior milagre de Jesus, porque de fato ele mostra ali o poder sobre a vida, o poder sobre a morte. Eu acho complicado falar isso, porque diante do poder de Deus, para ele, não é mais difícil ter ressuscitado Lázaro do que ter realizado qualquer outro milagre. E não exigiu mais dele, né? Para nós, talvez, para os homens, para as pessoas, pode ter sido algo assim mais majestoso, mais espetacular, né? Mais forte, mais marcante. Mas para Jesus, quando a gente pensa no poder dele, ele pode fazer tudo, né? Se não nada é impossível para Deus, logo tudo é possível. Então, da mesma forma que ele consegue pegar 10 quilos, ele pega 1 milhão de toneladas, do mesmo jeito, né? Mas enfim, mas isso foi algo que marcou realmente, né? E todos os passos que caminharam até Jesus dar essa declaração, a gente vê todo o poder que ele tem, né? E como ele é preciso em tudo que ele faz, né? Vamos começar aqui então. João 11, versículo 1. Agora estou em outro lugar aqui. Então vamos lá. Vamos ler primeiro do 1 ao 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então a gente vê que começa aí, dando já a indicação do que está acontecendo. Lázaro, né, ele estava enfermo, né, então, e chega essa notícia a Jesus. E uma das coisas que a gente consegue perceber é que existe um relacionamento ali entre Marta, Maria e Lázaro. Um relacionamento até de uma certa intimidade, porque coloca aqui, né, que Jesus, ele amava a Marta, amava a Maria e amava a Lázaro, né? Então existia ali todo um contexto ali já de um histórico. Ele até cita aqui uma passagem, né, que Maria, ela ungiu Jesus, limpou ali com os cabelos, né? Então existe essa intimidade, e deve ser bom, né? Você poder falar: olha, Jesus me ama, conheço ele, me conhece pelo nome, né? E ele foi lá: chama Jesus, avisa para Jesus, né? E uma coisa eu falo para vocês, isso é tão bom, e nós já temos isso, porque a gente tem um contato ali direto com ele.
Então, qualquer necessidade que a gente tiver, qualquer problema, qualquer enfermidade, qualquer coisa, a gente pode, à distância só de uma oração, a gente está lá. Então, da mesma forma que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, Ele me ama. Ele ama o Jailson, Ele ama a todos aqui. E Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. A gente tem. Então, essa mesma intimidade que a gente pode ver aqui, Ele tem conosco. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço. Então, a partir do momento que a gente está junto ali com Ele, a gente pode experimentar isso. Então, se a gente pensar, pô, ia ser legal a gente ser amigo de Jesus. A gente já é. Se a gente vai usar dessa amizade ou não, aí é uma outra coisa, aí vai ser, né, o nosso benefício ou não, né? Porque às vezes a gente pode tentar várias outras coisas antes de buscar na fonte que está ali, que é Jesus Cristo. Então, essa palavra chega para Jesus, Jesus recebe essa notícia, e talvez, né, a gente pode achar um pouco estranha a reação de Jesus, né? Porque ele recebeu, e ele demorou por mais 2 dias. Normalmente aqui, né, se a gente for parar para pensar, a gente pode pensar, poxa, se a gente está em casa, o Haroldão me liga, pô, Renato, estou com um problema aqui, a gente vai na hora lá, pô, vou te ajudar, precisa de uma carona, não sei o quê, quebrou o carro, aconteceu alguma coisa, precisa de oração, tal, né? E Jesus, ele espera um pouquinho, né? E a gente vai ver que tudo tem um motivo, né? Porque ele já sabia, ele fala, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus, por mais que possa parecer estranho ele ter esperado, poxa, era um amigo que ele amava, pô, vamos sair correndo, Lázaro está mal, vamos lá, tal. Ele espera, mas ele sabia por quê. E ele já sabia que não era para a morte, ou seja, não só ele sabia o porquê que ele estava esperando, mas ele também sabia o que ia acontecer. A mesma coisa também com a gente, irmãos, né? Às vezes a gente pode achar, né, que Deus está demorando, né? Quem aqui nunca achou que Deus está demorando? Eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Mesmo que essa demora do Senhor é o nosso tempo, né? Porque se tem ali, né, o prazo, né, vamos supor aqui, vamos pegar, tem coisa que tem que resolver até tal dia. Você quer que seja resolvido 1 ano antes, né? Mas se ele resolver no último minuto do último dia, ele chegou no horário. E ele sabe, né? E lembro dos meus aconselhamentos com o Haroldo, e às vezes, Deus ele livra da fornalha. E às vezes, Deus ele livra na fornalha. Porque os 3 entraram na fornalha lá, né? Misael, Ananias e Azarias, eles entraram lá, né? Eu prefiro do que Sadraque, Mesaque, Abednego, mas eles estavam lá, né? E Deus livrou eles lá. Mas Deus ele sabe exatamente. Nada acontece que Deus ele está fora, que está fora do ar, né? Quando a gente está em Cristo, né? Quando a gente tem uma vida, tudo que acontece tem um propósito. Tudo tem um propósito. E se a gente nos mantermos fiéis ali, né? A gente dá o exemplo aí das coisas, das lutas e das batalhas, porque normalmente quando está tudo bem, a gente está, né? Espera o tempo que for, está tudo tranquilo, né? Mas na hora ali que o negócio aperta, tal, às vezes a gente fica preocupado, as coisas vão acontecer, tal, mas a gente tem que saber que quando a gente está ali com o Senhor, quando a gente está firme ali com o Senhor, a gente está caminhando, a gente está buscando, claro, pode acontecer alguma coisa, tal, tudo tem um propósito. E da mesma forma aqui para Lázaro, que isso vai gerar o quê? Glória para o Filho. Quando nós terminarmos o processo e vier o livramento, você pode ter certeza, não só o seu problema vai ser resolvido, ou respondido, do jeito de Deus, evidentemente, como também no final, ele vai ser glorificado. Porque vai ser feito as coisas do jeito dele, do jeito que ele quer, do jeito que tem que ser feito. Porque
o tempo, Jesus chegou lá depois de 4 dias, a gente vai ver lá na frente que ele tinha que ter chegado depois dos 3 dias, tinha um propósito para isso, tinha que ser do jeito dele, para quê? Para gerar essa glória aqui, e quando isso acontece, então todo mundo vai sair ganhando. A gente sabe da história aqui, todo mundo sabe que Lázaro, ele ressurgiu, Lázaro voltou a viver, o Senhor foi glorificado, e isso serviu também para um grande testemunho, porque de fato, foi uma coisa marcante. Você tem um capítulo aqui, se eu não me engano é o maior milagre de Jesus narrado, se for para a quantidade de versículo, porque é um capítulo inteiro que fala desse milagre, não é só Jesus andou e curou a multidão, e curou, não, conta toda a história, porque de fato marcou. Então quando a gente deixa Deus fazer, né? Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, Deus, Ele não precisa da nossa ajuda para resolver problema, Ele sabe mais do que a gente, Ele precisa da nossa obediência, Ele precisa da nossa paciência, para que a gente não exagere ali, né? Porque Ele vai fazer, e Ele vai fazer melhor do que a gente faria. Você pode pensar na melhor solução do seu problema, Deus, Ele vai ter uma melhor. Você pode fazer a oração que você, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, se eu tiver isso, é o que eu vou, para eu ser feliz e tudo mais. Deus, Ele pode te surpreender e te dar ainda muito mais, porque você não ia ter nem a imaginação para pedir. Deus, Ele vai trazer às vezes uma forma para livrar, uma forma para resolver o problema, que você não ia nem conseguir imaginar que era possível isso, porque a nossa mente não vai tão além assim. Porque a gente cante, vamos além mesmo, para a gente entender, para a gente ter intimidade do Senhor e saber isso. Porque às vezes Deus, Ele surpreende, você fala, Deus, olha, para resolver você tem que fazer A, B, C. Aí Ele vai lá e faz completamente diferente. Você faz, nossa Senhor, foi 10 vezes melhor, hein? Pelo amor. E aí Ele vem, então, e isso, amados, é fé. A gente crê realmente que Deus, Ele está no controle absoluto. E quando as coisas estão bem, não que é mais fácil ter fé, porque ou você tem fé ou não tem fé, mas a fé realmente vai se mostrar, ou normalmente se mostra, no momento de dificuldade, quando você não quer dar aquele jeitinho, quando você não quer dar aquela arrumadinha, não, vou contar só essa mentirinha aqui para eu resolver esse problema, já vai acabar, não, eu vou só esconder isso daqui, porque não, você fala, eu vou crer, se o Senhor fala que Ele está comigo, eu vou. E estava lá, o Senhor estava ciente. Claro que Marta e Maria, a gente vai ver, elas estavam preocupadas, evidentemente. Lázaro já estava enterrado quando Jesus chega, já estava lá, embalsamado, dentro ali do sepulcro, já estava tudo feito. E a palavra de Jesus, isso daqui é para a glória de Deus Pai, e tudo que o Senhor fizer na nossa vida vai ser para a glória do Filho, e se a gente deixar isso, vai ser glorificado. Mas a história continua. Não para por aí, vamos lá, versículo 7. (11, 7). Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-vos, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, que é Ele, claro. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus, ele volta para lá, porque já tinha passado pela Judéia. Ele volta, e foi um lugar que tentaram matar Jesus, e os discípulos ali tiveram, Jesus, mas a gente vai voltar para lá? Né? Lá onde tentaram matar, a gente vai voltar para lá?
Aí ele fala que Lázaro dorme, talvez veio até um alívio para os discípulos. Poxa, ele está dormindo, então está tudo bem, né? Mas a expressão na Bíblia, quando a gente fala dormir, muitas vezes está ligado à morte. E Jesus fala, olha, Lázaro morreu. Então a gente vê aqui que os discípulos ficaram com um pouquinho de medo ali, né? E Jesus fala, olha, mas quem anda de dia, vê a luz. E ele é a luz do mundo, né? Então quando nós estamos com Jesus e na obediência de Jesus, irmãos, você pode ir para qualquer lugar. Se o propósito do Senhor está ali, você pode ir. Porque o Senhor vai estar lá. A luz do mundo vai estar lá. Se ele não tiver, aí não, porque aí é trevas, né? Mas Jesus estava indo junto. Aí lá eles não tinham dúvida nenhuma que ele estava no lugar certo. Porque se Jesus fala, olha, vamos lá, todo mundo tinha que falar, Jesus, estou agarrado aqui com você, porque você não vai errar, né? Então ele vai para lá. Ele tem o controle absoluto. E ele fala, claro, vamos lá. Ele fala, ele morreu. Ele fala, claro, peraí que mudou aqui a página. Ele morreu. E ele fala que ele ia, Lázaro morreu, né? E ele fala, por vossa causa me alegro que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus sabia que algo grandioso ia acontecer. E que os discípulos não estavam lá. Então falou, vocês vão ver algo maravilhoso. Vocês vão ver algo espetacular. Vocês vão ver algo tremendo. Vou chamar o Tiagão aqui. Saudades dele aqui, pô. Né? Valeu, Tiagão. Então, ele chega lá, já essa expectativa. Irmãos, você quer ver coisa espetacular? Anda com Jesus. Você quer ver coisa grande? Anda com Jesus. Porque ele estava ali, ele sabia, olha, ainda bem que vocês não estão lá. Porque vocês não vão poder ser, não vão ter nem, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo aqui, que vocês vão chegar lá e vocês vão ver algo tão grande, tão maravilhoso, que vocês vão crer. E ele foi para lá. E Jesus, ele vai. E quando ele chega, irmãos, Lázaro já está sepultado. 4 dias. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse-me aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Tomé é uma pessoa interessante, né? A gente vê aí todos os discípulos, Tomé, Pedro, a gente vê assim, eles têm características assim, né, tão especiais, né? E aí, né, continuando, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Vamos ler até aqui, porque depois Jesus ele responde com a declaração do eu sou. Então ele chega lá, irmãos, 4 dias depois. Então já estava morto há 4 dias. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, irmãos, a gente começa a perceber algumas coisas que Deus faz. E Ele faz de um jeito que é para não ter dúvida que foi Ele que fez. Não tem dúvida. Porque sempre alguém pode começar a racionalizar, não, mas ele não estava ainda morto.
Talvez tenha aquela condição da pessoa que fica um tempinho ali, que parece que está morto, né? E depois, né, não teve um caso aí de uma senhora que levantou no meio do velório, tal, pouco tempo atrás, né? Então, assim, tem coisas que e Deus ele faz de um jeito que fala, olha, ninguém vai poder questionar que fui eu. Vocês podem gostar ou pode não gostar, mas vocês vão ter que engolir que foi Deus que fez, porque não tem como. Não só ele estava ali, porque quando a pessoa é embalsamada, dentre várias coisas, ele é colocado ali com fita, um monte de coisa, ele ficou 4 dias ali envolto ali no tecido e tal, e existia ali uma tradição, uma certa superstição judaica, né, que o espírito ficava ali, perto do corpo, por 3 dias. Então, se talvez o milagre tivesse acontecido no primeiro, no segundo, ou no terceiro dia, as pessoas iam falar, não, mas o espírito estava aqui, ó, estava no prazo ainda, podia acontecer, é a tradição, né? Eu nem sei se essa tradição existe hoje ainda, tá, gente? Naquela época ali, né? Então, Jesus ter chegado no 4º dia foi algo tão preciso, porque o que ele deixa claro ali é que Lázaro estava morto de fato. Ele já estava morto já há 4 dias, mas para ninguém, absolutamente ninguém poder falar, não foi Deus, ali, não, estava ali, o Espírito estava ali. Então ele chega na hora certa, ele tinha um propósito para isso, porque quando ele fala a declaração dele, ele está mostrando ali, falou, olha, a vida e a morte é controlada por Deus. Isso era um conceito já firmado por todos. E quando Jesus ele vai lá, depois do 4º dia, e ele realiza ali um milagre, e Lázaro ele ressurge, todo mundo que estava lá, de fato deve ter ficado em choque, porque as pessoas não tinham como fugir da declaração, Jesus é Deus, estamos diante de Deus, e é esse Jesus, irmãos, que a gente está diante hoje, agora, é esse Jesus, deve ter sido algo assim tão, que até hoje está aqui registrado, porque foi algo assim que ninguém poderia falar, mas peraí, não, mas ele chegou depois de 4 dias, não, filho, você não estava lá, você não viu, cara. Ele saiu de lá, estava todo enrolado, né? E Marta, é interessante, é uma conversa meio de doido ali de Marta, não sei se você parece, porque ela fala, se tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Aí depois parece que ela recupera um pouco da fé e fala, mas tudo que você pedir, Deus vai dar. Aí ele fala, não, então Lázaro vai ressurgir. Não, eu sei, mas no último tempo. Então parece que, né? E sabe uma coisa que acontece às vezes conosco, irmãos? Às vezes a gente pode olhar para Marta e falar, nossa, isso aqui. Mas muitas vezes, a gente se relaciona com Deus a partir da nossa perspectiva. Porque tem algumas coisas que a gente pode achar possível. Algumas coisas que a gente acha possível. Curar uma dor de cabeça, você pode tomar uma aspirina, curou, uma Neosaldina, né? Aí Deus curar uma dor de cabeça, você pode falar, plausível, porque, né, tem uma forma de fazer. Outras coisas também, né? E aí acho que Marta, né, olhando, falou, poxa, se você tivesse chegado antes, quer dizer, Jesus teria o poder de resolver antes. Agora já morreu, acabou, né? E a gente tem que tomar um cuidado. Tinha um videozinho que a Fúvia tinha mandado um tempo atrás, anos atrás, que tinha várias pessoas pregando. Aí tinha um menininho pregando, porque numa igreja assim a igreja mais simples que eu já vi, ele falou, olha, a gente tem, e mais ou menos ele fala, a gente tem que começar a perceber, Deus, Ele não é humano, Ele não é a gente, Ele é Deus.
E aquilo que é impossível para nós, para Ele é possível. E às vezes a gente chega para Deus, assim, a gente talvez nem pede algumas coisas para Deus, porque a gente já coloca uma limitação em Deus, porque nós somos limitados. E porque nós somos limitados, a gente acha isso é impossível. Então para Deus também é impossível. Só que não, para Deus nada é impossível. É nessa hora realmente que tem que entrar Deus. Nessa hora não, mas em todas as horas. Mas aí que a nossa fé tem que aumentar ainda mais, né? Porque a gente se relaciona às vezes partindo da perspectiva humana, quando Deus, Ele é divino, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é o Criador. Deus, Ele não foi criado, Ele é o eu sou aquele que é. Diz que o eu sou te enviou, porque Ele vem de antes, depois, não tem fim, não tem começo, e para Ele nada é impossível. E às vezes a gente coloca uma limitação mesmo no nosso relacionamento com Deus, porque Marta, ela estava talvez cheia de fé até Lázaro morrer. Agora então já foi. Não. E eu não sei, irmão, se na sua vida tem alguma coisa que você acha que é impossível. Para Deus não é. Se for da vontade dEle, era da vontade dEle que Lázaro ressurgisse, porque isso gerou não só a ressurreição de Lázaro, mas tudo que aconteceu. Mas Deus, Ele pode mudar aquilo que você acha impossível. Você pode orar por isso. Senhor, eu não sei como fazer. Perfeito, está no melhor lugar então. Porque o problema é quando a gente acha que sabe, porque a gente vai querer fazer, a gente vai querer ajudar, a gente vai querer colocar ali, Deus é aqui, ó, coloca aqui, ó. Não, Deus é aqui. Mas quando a gente não tem esperança, muitas vezes a gente fala, Deus, e essa tem que ser, é só o Senhor. Marta aqui, né? Não dá nem para a gente criticar a Marta, porque a gente talvez faz pior, né? Mas você percebeu essa questão? Porque ela falou, olha, se você tivesse chegado antes, ele teria sobrevivido. Ele continuou sendo Deus no mesmo lugar, tanto faz ele ter chegado antes, depois, tal. E aí a gente vê, né? Porque se tivesse chegado antes, talvez não teria o mesmo impacto, né? Mas ele falou, não, ele está morto ali 4 dias, ele vai ressurgir. Ah, mas vai ser no último tempo. Acho que você não entendeu, Marta. Você não entendeu com quem você está falando. E aí ele fala, eu sou, disse-lhe Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, o milagre que Jesus fez foi inquestionável. Fugiu de todas as limitações que alguém poderia colocar. Porque talvez a última batalha aí que as pessoas podem ter, que talvez seja a morte, aquilo que acha que é, né? O pessoal fala, você tem 2 certezas na vida, que você vai pagar imposto, que você vai morrer. Não é? Jesus, ele falou, olha, a morte, eu venci. A morte, ela não tem poder. A morte não é assim. A morte, eu controlo. Controlo a morte e eu controlo a vida. E aí, Lázaro, né, ele ressurge. E tem, né, o texto famoso, né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. Guarda aqui, João, rapidinho, vamos só ler um pouquinho lá. Coríntios 15, no finalzinho também, vamos lá, o 55, né? 1 Coríntios 15, vamos começar do 54, vai. E, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que ele venceu a morte. Jesus, ele responde, quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, ele mostra, que Jesus, ele mostra esse poder. Isso nos dá, irmão, uma certeza da nossa salvação, uma certeza da nossa vida aqui na terra, porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a fonte da vida. Então a vida nele essa vida vai fluir em nós. E porque essa vida flui em nós, irmãos, você pode fazer tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você pode cumprir tudo aquilo que Deus tem para você. Você pode conquistar tudo aquilo que Deus tem para você, porque a fonte da vida flui em nós. A fonte da vida, porque ele é. Ele não conhece a ressurreição, ele não entende de ressurreição, ele é a própria ressurreição, ele é a própria vida, e a vida dele flui em nós. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, a gente pode ter essa certeza, porque ele é. Ele é. Ele é. Vocês já escutaram falar a Fúvia, com certeza, que vamos lembrar ali dos avivalistas, do Moody, D.L. Moody, e pesquisando ali, tem um texto que aparentemente é dele, que ele diz o seguinte: algum dia você lerá nos jornais que D.L. Moody, de East Northfield, está morto. Você não acredita em uma palavra disso. Nesse momento, estarei mais vivo, desculpa, gente, do que estou agora. Eu terei subido mais alto, isso é tudo. Saio desse velho cortiço de barro para uma casa que é imortal, um corpo que a morte não pode tocar, que o pecado não pode manchar, um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Nasci da carne em 1837, nasci do espírito em 1856. O que é nascido da carne pode morrer, o que é nascido do espírito viverá para sempre. Irmãos, a nossa vida está com Ele, e a gente não vai morrer, porque se a gente morre, a gente vive. E aqui o Moody fala tudo. Ele só vai estar num lugar melhor, vai estar na glória, irmãos. E aí, irmãos, isso nos enche da certeza da nossa vida em Jesus. Essas promessas que o Senhor faz para nós, tem que nos servir. Assim, o Senhor, Ele conhece a cada um, né? Então, na palavra a gente vê um monte de garantia, um monte de promessa, um monte de seguro, um monte de... Porque Ele sabe, irmãos, que a gente vai ter dificuldade, Ele sabe que a gente vai ter luta, Ele sabe que a gente vai passar por uma série de coisas. Lázaro morreu. Mas nessa certeza, irmãos, que a gente tem, a vida com Cristo é a melhor vida que existe. Não existe outra, não existe outro caminho, não existe onde a gente ir, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então a gente tem a nossa vida aqui, e a gente tem a nossa ressurreição lá com Ele. Não tem o que fazer, não tem outro caminho, não tem outro lugar. É só Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. Ele é, e Ele é, irmãos, na nossa vida.
que a gente possa cada dia ter essa certeza. E aí um dia, que nem o Moody, já falou. Por quê? Se Deus quiser, não vai nem ter essa frase, né? Porque a gente vai subir, vamos sair voando daqui. Vamos sair voando. Mas se acontecer, irmãos, que não aconteça aqui, mas se acontecer, aqui. Falar, morreu, não. Pode ter saído daqui, mas morto não está não, está lá, na glória. Não tem vida melhor, irmãos, do que Jesus. Nada. Vamos orar.